Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos à aula da Bolsa Margaret. Essa bolsa toda trabalhada aqui no conceito geométrico, estruturada. Eu fiz em 2 tamanhos, tá? No vídeo eu mostro para vocês como eu fiz o forro também, para não ficar enrolando tudo, tá bom? Para fazer esse passo a passo hoje, eu trouxe a apostila, porque eu percebi que algumas pessoas têm algumas dúvidas sobre a maneira como tá colocado aqui. Então, eu vou acompanhar junto com vocês, vou fazer e a gente vai acompanhando também com a apostila, tá bom? A forma de construção delas é a mesma, tá? O triângulo é idêntico. Se você quiser fazer a pequena ou a grande, é o mesmo triângulo, tá bom? O que vai mudar é o corpo da bolsa, ok? Esse detalhe aqui eu vou ensinar vocês também, mas ele é opcional. Aqui eu não fiz, tá? Então, vamos lá. Então, na apostila, vocês vão perceber o seguinte. Aqui tem um pouquinho da história dela, que é tão interessante. Eu adoro essa autora homenageada deste mês. Materiais. O náutico 3mm ou o antúrio 4, que foi o que eu fiz. Ah, mas eu posso fazer em 5? Sim. Posso fazer em antúrio 3 que eu tenho em casa? Sim. Posso fazer no náutico 5? Sim. A única questão do náutico 5 é que a bolsa vai ficar muito maior, ou você diminui o triângulo, eu já vou mostrar como, tá? Lembrando que vocês têm desconto na Vanessa, né? Aqui, gente, é só você colocar, me perguntaram o que é isso aqui. Tem um leitor no seu celular, a câmera, ela consegue ler essa imagem e te mandar direto para o aplicativo Crochêland, em que você insere tudo que você gastou, quanto tempo você levou para fazer, e ele te dá uma sugestão de valor para você vender a peça, tá? Então, vamos lá. Laterais, a gente vai começar pelos triângulos, tá? É assim que a gente vai começar a tecer a bolsa, qualquer que seja o tamanho dela, ok? Então, eu vou fazer 2 correntes, perdão, gente, saiu um pouquinho, fui olhar a apostila, saí do foco aqui, ó. 2 correntes, 1 ponto baixo na segunda corrente, contando a partir da agulha. O que significa isso? Eu tô aqui com a agulha, 1, 2. O contando a partir da agulha, vocês me perguntaram. É isso, de fato, não tem pegadinha não, é contando a partir da agulha mesmo. Uma corrente, virei. Vou fazer 2 pontos baixos nesse meu pontinho aqui, ó. Aqui. Ops. Fiquei com 2. Então, tinha 1, fiquei com 2. Uma corrente para subir, viro. Agora, as próximas carreiras vão ser só repetições, tá? Você vai virar, fazer aumento no início, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto. E 1 ponto baixo nos seguintes. Aqui só tem um seguinte, né? Nas próximas é que vai ter, tá? Então, uma corrente virou. 2 pontos baixos no primeiro ponto, que é um aumento. 1 ponto baixo nos demais. Aqui. Uma corrente virou. 2 pontos baixos no primeiro e 1 ponto baixo nos demais. Você vai repetir isso aqui. Peraí. Ó. 2 pontos baixos no primeiro, 1 ponto baixo no seguinte. E aqui eu vou dando o total de pontos. Então, se você é iniciante, é bacana você contar para ver se você tá com os pontos certinhos, tá? Como é que eu conto ponto? O ponto baixo, ele faz esse Vzinho aqui em cima, ó. Então, eu posso contar, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, perdão. Tem uma 1 aqui escondidinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Se você olhar o trabalho de frente, ele faz também um Vzinho aqui, ó. Aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 3, 4 e 5. Para quem tá começando aqui, eu acho mais difícil, conte por cima, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E a gente vai continuar assim, até termos um total de 16 pontos baixos, que vai ser esse tamanho aqui, tá? Nós temos, então, um triângulo com, basicamente, ele vai
quando a gente, antes de montar a bolsa, ele vai estar um pouco mais esticadinho, né? Então, ele vai ter aqui uns 12, chuto eu. Não, 14. Não, aqui, ó, 13, tá? 14 vai ter com a costura, 13. Se você quer um triângulo menor, você para umas carreiras antes. Então, o triângulo é bacana porque você vai fazendo e você vai vendo o número de carreiras que você quer fazer. Ah, não, quero um triângulo pequenininho, quero maior. Então, a gente vai fazer até o tamanho que a gente quiser. E sempre repetindo um aumento no início e um ponto baixo nos demais, ok? E aí, vocês vão repetir, como eu falei, vai repetir isso até ter 16 pontos no total. É claro que, como eu falei, dependendo do material que você utilize, o seu triângulo vai ficar maior ou menor. Então, o triângulo no náutico, ele ficou maior do que no antúrio, tá? Por quê? Porque o antúrio, ele tem um pouco mais de elasticidade, ele cede mais, o náutico não. A vantagem do náutico é que ele dá mais estrutura, tá? E aí vai de acordo com vocês, o que vocês vão preferir, se é mais maleabilidade, se é mais estrutura. Tem gente que prefere essa textura, esse aspecto do antúrio, que é mais, digamos, opaco. Tem gente que prefere o brilho do náutico, aí vai com vocês. Posso fazer em algodão? Pode, mas aí você vai ter que fazer, você vai ter que estruturar de alguma outra maneira. Ou colocando papelão, ou colocando manta, alguma coisa assim, tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço o corpo da bolsa? Agora, a gente vai decidir a largura da nossa bolsa. Então, você vai fazer o número de correntinhas que você quer que a sua bolsa fique. Aqui eu coloquei as medidas dessas duas, tá? A maior, cerca de 29 centímetros. E a menor, cerca de 17, se eu não me engano. Isso, 17 centímetros, tá? E aí, você vai fazer o número de correntinhas que você quiser, tá? Suponha que eu tenha feito aqui 29 centímetros. O que que eu vou fazer? Uma corrente para subir, um ponto baixo em cada ponto, em cada correntinha, tá? Normal, um ponto baixo. Feita a primeira carreira, então primeiro vocês viram que eu dei uma ajeitadinha aqui, né? Porque às vezes, dependendo da tensão do ponto, pode entortar, você pode moldar a sua peça, tá? Estando o número de pontos correto, a gente sempre pode moldar ou blocar, no caso de peça de acrílico. Aqui eu gosto de falar moldar porque não vai ter interferência do calor, né? Agora, gente, eu vou dar uma dica para vocês que é a seguinte: tem gente que se incomoda com isso daqui, ó. Tá? Que é a correntinha para virar. Eu não me incomodo tanto que eu fiz as duas peças assim. Eu até acho que fica um charme, como eu sempre falo para vocês, o trabalho artesanal, eu acho que tudo bem ele ter cara de artesanal, sabe? Ele não precisa ser uma reta perfeita aqui. Mas enfim, tem gente que se incomoda. Então, se você não quer essa correntinha aqui, é só você virar sem fazer nada, ó. Não fiz corrente, acabei o último ponto. Viro sem fazer nada. E já coloco a agulha aqui para fazer o meu ponto baixo. Ok? E aí, aqui vai ficar mais retinho. Eu prefiro fazer com a corrente, porque como meu ponto apertado, se eu faço assim, parece que ele fica até mais repuxadinho. Mas, de qualquer forma, a vantagem, quer ver, vou fazer mais uma carreira em cima, só para vocês verem que fica mais retinho. A vantagem é que vai ficar mais retinho, tá? E aí fica a sua escolha, fazer da maneira como eu fiz, ou fazer dessa outra maneira, que vai ficar mais retinho. Deixa eu fazer o ponto aqui. Então, suponha que eu já tenha feito, virei sem fazer corrente, eu subo aqui. Ó, ele vai ficar mais reto, tá? Eu não ligo, até para ele não ficar repuxadinho e tal, eu prefiro fazer a corrente, mas está aí ensinadas as duas maneiras, tá? No meu caso, o que que eu fiz? Uma corrente
viro o trabalho, trabalho esse ponto, não conta a corrente como ponto, tá? Trabalho esse ponto aqui. No caso aqui dessa bolsa, o que eu fiz na segunda carreira? Deixa eu mostrar pra vocês. O que eu fiz foi pegar só a alcinha da frente, aqui, ó, tá? Só essa alcinha aqui, e aí eu fiz pontos baixíssimos, ó. Só nessa alça da frente, não trabalho a alça de trás. Fiz pontos baixíssimos até o final da carreira. Ficou dessa maneira aqui. Sobe uma corrente, tá? Agora, o que você vai fazer é trabalhar na alça não trabalhada da carreira de trás, você vai fazer pontos baixos. Como se você estivesse retomando aqui o seu trabalho em pontos baixos, só na alcinha não trabalhada, ok? Aí, quando a gente vira, deu esse efeitinho aqui, ó, que é esse aqui, ó. Ele ficou uma carreira com um pontinho baixo à mostra. E aí, eu vou seguir, ó, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Você vai fazer ponto baixo, sobre ponto baixo, puxar mais o fio, aqui. E aí, você vai pegando as duas alças, tá? Normal, as demais carreiras todas, você vai pegar normalmente as duas alças, tá? E aí, você vai seguir até você ter 54 centímetros, tá? No meu caso, foram 63 carreiras de pontos baixos, não contou essa daqui. Porque ela não tem altura, né? Ela vai ficar só como enfeite, essa de baixíssimo. Então, 63 carreiras. Ou, se você tiver feito o triângulo menor, você vai medir os lados do triângulo para ver quanto você tem que fazer. Porque ele tem que passar aqui, ó, pelos 3 lados do triângulo e ainda sobrar pra aba, tá bom? E aí, você vai medir e vai fazer o tamanho que você precisa para fazer, tá bom? Então, ó, quando você atingir 52 centímetros, então aqui eu tô com uma peça de 52 por 30, tá? Aí a gente para, não vai cortar o fio. O que a gente vai fazer agora é costurar nesse triângulo que nós deixamos pronto aqui, tá? Então, nós vamos posicionar, vou dobrar aqui para vocês poderem ver direitinho. Nós vamos posicionar esta ponta na ponta do triângulo, tá? Então, eu vou fazer aqui uma corrente, vou pegar na lateral deste mesmo ponto, que é a nossa última carreira aqui, tá? Então, eu vou pegar isso aqui na pontinha do meu triângulo. Opa! E... ai, força! E vou fazer um ponto baixo, tá? Agora, eu vou costurar com pontos baixos toda essa lateral aqui, pegando lateral de carreira com lateral de carreira, tá? E a gente vai contornar todo o nosso triângulo aqui. Se você estiver fazendo no material estruturado como o náutico, você pode pegar só as alcinhas de fora, que o acabamento vai ficar mais bonito, tá? Se você estiver fazendo no material mais molinho, aí você tem que pegar mais pra dentro no ponto, para que fique bem firme essa estrutura. Ó, quando a gente chegar aqui no cantinho do triângulo, nós vamos pegar 2 vezes o mesmo ponto. Então, ó,
aqui eu vou pegar uma vez esse ponto do cantinho do triângulo. Aqui. E na minha carreira seguinte, do corpo da bolsa, eu pego de novo esse mesmo pontinho, aqui, esse mesmo pontinho do cantinho do triângulo, para que a curva fique direitinho aqui, tá? Agora eu vou continuar, ó. Cada ponto do triângulo eu vou pegar uma lateral de carreira aqui. Então, ó, terminei de costurar os dois triângulos. A gente costura inteirinho mesmo, tá? Porque como a bolsa ela é grandona, a abertura não fica pouca não para colocar as coisas. E aí, em cada fiozinho a gente vai fazer esse processo aqui, ó. Nós vamos com uma agulha de tapeçaria, jogar o fiozinho para dentro, passar por uns 3 ou 4 pontinhos, aqui, ó. Aí você puxa. Opa, perdão, puxei tão forte que bati no tripé, lembrei o nome. Aí você vai cortar cerca de 1 centímetro ou 2, vem aqui com o isqueiro, com a parte azul. Aí você vai queimar um pouquinho, até derreter um tanto bacana para você poder colar e isso não soltar mais. E aí você vai fazer isso com todos os fiozinhos que estão sobrando por aqui, tá? Aí, aqui dentro é o seguinte, se você quiser fazer forro, que eu aconselho, caso você vai vender essa bolsa, você pode fazer um forro de crochê ou um forro de tecido mesmo. Nas duas opções, qualquer que seja a sua opção, eu sugiro você fazer o formato da bolsa. Então, se for tecido, você corta os 2 triângulos, depois corta um retângulo equivalente a essa volta toda aqui, né? Para você poder colocar aqui dentro. Em crochê também, você vai repetir a receita, né? Para colocar aqui. Se você for fazer o forro, aí você pode colocar o botão imantado comum. Se você não for fazer o forro, você pode colocar esse botão imantado de costurar. Aí você coloca um em cada ponta para colocar aqui, tá? Que é o que eu vou fazer. Bom, gente, então o que eu fiz aqui? Eu cortei 2 triângulos iguais, tá? E aí eu cortei um retângulo no comprimento desta parte toda de crochê. E aí na máquina de costura eu uni aqui o triângulo, tá? Os 2 triângulos e o forro ficou no mesmo formato que a bolsa. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar esse meu forro aqui dentro, tá? Vou arrumar direitinho. Vou colocar aqui bem no lugarzinho certo. Vou marcar aonde eu vou colocar os meus botões imantados, porque daí antes de colocar o forro no crochê, eu vou fixar aqui no tecido e essa outra parte aqui eu coloco aqui no crochê na parte correspondente, tá? Eu vou colocar tudo direitinho no lugar e depois volto para mostrar para vocês. Então, ó, marquei aqui o lugar no avesso, aí eu dobrei assim, com a tesoura pequenininha, fiz 2 piques no tecido. Agora eu venho, coloco o meu botão aqui, deixa eu achar o outro furinho que eu fiz. Aqui, pronto. Aí, o que eu faço para não ter perigo de isso aqui repuxar e arrebentar o tecido? Eu corto um pedacinho de material sintético, chamado antigamente de couro ecológico, coloco aqui. Agora eu venho com essa parte de metal que vem junto com o botãozinho, coloco aqui e dobro a garrinha para fora. Pronto. Aí ele tá bem fixo e não vai rasgar o tecido, tá?
Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a costurar na minha bolsa por aqui, tá? Vou começar por esse lado aqui, para depois, a hora que tiver fixo essa parte de cima, eu vou calcular na bolsa aonde eu vou colocar esses dois aqui. Então, eu vou prender essa parte de cima e volto de novo. Então, ó, já tá fixado aqui o forro, como é que eu estou costurando? A linha da corzinha do tecido, tá? Não precisa ser da cor do fio náutico, porque a gente não vai atravessar o trabalho. E vou fazer o tal do ponto atrás, ó. Coloco a agulha bem na pontinha aqui do tecido. Vou puxar. Pronto, ó. Tá vendo que tá bem pequenininho, escondidinho? Volto, por isso que é atrás, porque a gente volta com a agulha, coloco bem próximo de onde tá saindo o fio e vou pra frente, também pegando na pontinha do tecido, ó, dessa forma. Aqui, ops, aqui. Tá vendo? Ele vai ficando assim, ó, vai ficando praticamente invisível essa costura aqui, porque a gente vai pondo bem pertinho. Ó, então agora eu já costurei toda essa parte. Então eu vou conseguir saber aonde aqui tem que ir a outra parte deste botão. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o botão aqui e vamos imaginar que a bolsa não estará vazia, né? Então ele vai estar aqui. Deixa eu colocar assim, aqui, pronto. Tá? Então, é bem nesta altura. Então, o que que eu vou fazer? Vou tirar o forro por enquanto. Vou virar aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Não, deixa eu desvirar a bolsa. Ó, ele apareceu aqui. Com a ajuda de um alicate de bijuteria, eu vou virar. Aqui não vai dar espaço nem pra gente colocar aquela argolinha de ferro. Eu vou virar e vou fixar bem, vou apertar ele bem direitinho no fio mesmo. Então, ó, já fixei aqui, tá? Tudo certinho, na altura certinha. Agora, eu vou continuar costurando o meu forro aqui, tá? Vocês lembrem de ir dobrando a pontinha aqui do tecido para ir costurando, tá? Aqui é a mesma coisa nesse cantinho. Você vai dobrar aqui, vai passar e vem passando por toda a bolsa. Então, ó, fixei o forro todo, ficou assim. E ela tá prontinha. Agora, o que a gente vai fazer é colocar a argola articulada aqui. Vou colocar aqui no segundo, aqui, ó. No segundo pontinho daqui e no segundo daqui. Pronto. E aí você coloca a alcinha aqui. Está pronta a sua bolsa. Vai colocar do outro lado, claro, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo mês.